tarde a todos. Eu primeiro gostaria de agradecer muito ao professor Thiago Bernardon, que me convidou para estar aqui hoje, a ANPU da Paraíba, a professora Nayara, que me trouxe até o campus, gentilmente, professor Ângelo, professora Neide, que ontem me receberam e fizeram sentir em casa, né? Agradecer ao professor Rodrigo Sebadios essa simpatia que nos apresentou, mas eu dispenso a qualificação de monstro, tá? E também o prazer de estar aqui com os colegas, professora Rosa Godoy e professor Antônio. É muito difícil para mim falar depois do professor Antônio, porque, sinceramente, achei que ele falou muito bonito, né? Ele mesmo falou que a beleza é mais importante que a verdade. A beleza tem a sua verdade. Ele é praticamente um poeta, filósofo, etnógrafo, bem-humorado da pós-modernidade, porque aí é uma questão de sobrevivência, né? A gente tem que ser bem-humorado. Eu fiquei bastante atingido e tocado pelo que ele falou. Eu acho que seria até melhor que a gente parasse agora e ficasse discutindo isso até pelo menos o sol se pôr. Depois a gente tomasse umas cachaças daqui da Paraíba. Mas como eu fui chamado aqui, né, eu me sinto obrigado a falar, mesmo que aquilo que eu tenho para falar seja uma coisa muito mais básica, muito mais rasteira, eu diria, do que o professor Antônio Rezende falou, e de certo do que a professora Rosa Godoy vai falar. Na verdade, há 35 anos atrás, um garoto de 20 anos chamado Marcos Alvito desembarcava na cidade de João Pessoa para o seu primeiro simpósio de história, que era um simpósio de história da ANPU, realizado em João Pessoa. E o engraçado é que ele chegou 3 dias antes do simpósio começar. E aí o pessoal estava preparando a recepção aos estudantes. Ele chegou de mochila e o pessoal parou, né? Eles tinham pego um para servir de exemplo e viu que tinha um estudante de verdade, que no caso era esse garoto, Marcos Alvito. E aí, então, eles fizeram a inscrição dele, 10 pessoas, paparicando ele para tudo quanto é lado, né? Ele foi introduzido à hospitalidade paraibana, todo mundo queria levar ele para casa, ninguém queria que ele dormisse no alojamento. Ele ficou tão desesperado com aquele negócio, que ele nunca tinha visto aquilo na vida, que ele falou, não, eu vou para o alojamento, porque senão vocês vão brigar, né? O que eu hoje vou dizer é um pouco a trajetória daquele garoto, né? Do que aquele garoto aprendeu, mas não sobre filosofia, teoria da história, mas sobre a sala de aula, que é onde aquele garoto, que ainda existe dentro de mim, mais gosta de estar, que é o meu lugar mágico, né? Que é o lugar que a gente ainda pode construir um diálogo. Pode haver o que for lá fora, mas a gente ainda pode construir um diálogo, como o professor Antônio mostrou muito bem, né? Eu creio que as aulas dele devem ser incríveis, o diálogo, né, pela franqueza dele, pela emoção dele, pelo saber dele, devem ser incríveis. As minhas não são tão boas, mas dá para quebrar um galinho, né? Então, a época em que o Marcos Alvito veio aqui para João Pessoa, a universidade era outra, a forma de dar aula era outra. Ele tinha um professor que era considerado um dos melhores à época, e era um dos melhores, um excelente professor. Mas ele era professor na modalidade catedrático, o que significa o seguinte, ele ficava 2 horas parado na mesa, falando absolutamente sem parar, de uma maneira muito boa, pausada, etc. Se algum aluno ousava fazer alguma pergunta para ele, ele olhava como se fosse um ser, né, de outro planeta, de Marte talvez, assim, do tipo, um olhar do tipo, como ousa fazer uma pergunta, né? E ele respondia durante 30 minutos o que desmoralizava o aluno e ninguém mais perguntava. Então, o assunto de divertimento na aula dele é que ele fumava. E ele ficava pegando o cigarro antes de fumar e ficava rolando assim na mão durante alguns minutos. Aí a gente fazia uma loteria. Quantos minutos ia demorar até que o nosso professor catedrático finalmente colocasse o cigarro na boca e acendesse, que às vezes ele também ficava com ele na boca 1 ou 2 minutos até acender. Era um grande suspense, né? Ele não sabia, mas isso era a única coisa que fazia a gente ficar acordado na aula dele, embora a aula dele fosse excelente. Para azar de vocês, eu não fumo, né?
Então, eu vou facilitar. Eu vou, na verdade, falar de 7 pontos. Aí vocês podem fazer a contagem regressiva. Bom, faltam 5, faltam 4, 3, 2, já que eu nunca fumei cigarro. Eu não vou contar acerca dos meus sucessos, muito pelo contrário. A televisão, até a televisão pode ser boa. Uma vez eu vi uma entrevista na televisão que era uma jovenzinha repórter falando com um grande cientista, um prêmio Nobel de Físico-Química, um negócio desse. E ela perguntou a ele, o que é mais legal no seu trabalho? E ele falou assim, o mais legal no meu trabalho é quando dá tudo errado. Aí ela pensou, bom, ganhou o Nobel, já ficou gagar, né? Mas na verdade era o seguinte, quando dá tudo errado, ele explicou para ela, é que a gente aprende alguma coisa. Quando a gente já planeja uma coisa e ela ocorre do jeito que a gente já pensado, nós não aprendemos mais nada, não é? A gente só aprende quando a coisa dá errado. Então eu vou falar um pouquinho do que deu errado e do que eu aprendi com o que deu errado. A outra coisa é que eu sou um professor meio estranho. Todo mundo é estranho, né? Eu acho que aquele negócio que de perto ninguém é normal, de perto todo mundo é normal, porque todo mundo é estranho igual a gente, todo mundo tem as suas idiosincrasias. Mas eu acho o seguinte, professor que gosta de ensinar não presta. E é o que tem mais, professor que gosta de ensinar. Porque se a pessoa gosta só de ensinar, ela aprende meia dúzia de coisas e passa a vida inteira ensinando aquelas coisas, os alunos queiram ou não queiram. Professor é o cara que gosta de aprender. E aí ele aprende, fica todo maravilhado com aquilo que ele aprende, que nem naquela piada da ilha deserta, ele quer contar para alguém, né? E aí ele vai contar para quem? Para os alunos, que são as vítimas preferenciais. Olha só o que eu aprendi, era tal coisa, não sei o quê. Eu acho que isso que mantém o conhecimento vivo. Não é o professor que gosta de ensinar, é o professor que gosta de aprender, né? A gente tem que aprender com o Facebook. Se no Facebook tivesse assim, fulano de tal quer ensinar uma coisa para você, você clicava em cima? Claro que não. Né? Deve ser um chato, quer me ensinar. Quem é ele para me ensinar alguma coisa? Mas se tivesse, ele quer compartilhar com você, ele quer dividir com você. Ah, tá bom, então vamos ver o que ele quer compartilhar. Não é à toa que o Facebook faz sucesso. Bom, vamos então ao meu primeiro fracasso. 1982, um ano depois de Namur, sou convidado para dar aula pela primeira vez numa escola noturna da periferia do Rio de Janeiro, do Grande Rio, mais especificamente em São João de Meriti. E, bom, o Marcos Alvito de 21 anos, é o Marcos Alvito de 21 anos, né? Tem gosto para tudo, né? Tinha algumas alunas que gostavam assim, de ficar olhando para ele, né? E tinha uma especial, uma aluna baixinha, franzina, histórico-sociologicamente negra, né, porque essa é uma categoria construída, já que não é categoria racial, né, chamada Nilceia. E a Nilceia sempre assistia aula embevecida, né, olhando daquele jeito, embevecida, tudo bem. Um dia o Marcos Alvito estava dando aula sobre a história da Grécia clássica, da Atenas clássica, e ele falou dos cidadãos, dos metecos, dos estrangeiros, e falou dos escravos. Aí ele viu a Nilceia murchar, quase que eu falo Medeia. A Nilceia não tem nada a ver. A Nilceia murchar na frente dele. Ela murchou na frente dele e ele imediatamente, né? Era um professor novato, que de repente é um professor experiente, nem isso, mas um novato ficou preocupado, né? Eu falei alguma coisa. E perguntou a Nilceia, Nilceia, o que houve? Por que você ficou assim? Né? Ela podia dizer, porque você cortou o cabelo e tal, as camisas estão feias. Mas na verdade ela disse, não, porque você falou dos escravos. E aí eu descobri que o meu povo é escravo há 2.500 anos. E o garoto de 21 anos ficou horrorizado, não é? Ele tinha falado de escravidão e tinha esquecido de dizer que a escravidão na Grécia Antiga era de povos históricos, sociologicamente brancos. Ele deu até um exemplo para ela depois, falou, não, sabe a Xuxa? Eram os traços, louros, olhos azuis, esses é que eram escravizados. Os negros não eram escravizados, né? A escravidão de negros é uma coisa muito posterior. Mas aí eu aprendi o ponto número 1. Pronto, agora só faltam 6. A aula não é aquilo que você diz, tá? A aula não é aquilo que você tenta ensinar. A aula é aquilo que o aluno entende. Você não dá aula. A aula é uma construção coletiva. O aluno não é tábula rasa. Você tem que dialogar com ele. Para dialogar, você tem que saber, né,
quem é esse aluno com quem você está dialogando. Você tem que ter sensibilidade para o seu contexto socioeconômico e cultural. Não é? Numa periferia do Rio de Janeiro, com uma população histórico-sociologicamente negra muito significativa, esse professor, que era Marcos Alvito, deveria ter pensado nisso, mas ele estava começando. Né? Segundo fracasso. Vou lecionar em Campo Grande, que é periferia, mas é um bairro do Rio de Janeiro. Um bairro até que tinha um caráter rural. Em 86, aí eu já estou formado. E qual era a minha ideia? Eu já era professor da universidade, queria dar uma aula tão séria quanto, né, no outro lugar, que era considerado periferia. Então eu preparava a aula, chegava com a aula pronta, folhas e mais folhas, um quadro, aula expositiva. E o pessoal dormia, que era uma beleza, né? Era um sonífero geral. Eu não deixava acordar, porque eu falava assim, não é possível que o sonho que esse sujeito esteja sonhando seja pior do que a aula, né? Deve ser melhor, pô. Então deixa ele dormir, deixa ela dormir, era mais dos homens, eu não sei porquê. Aí vem a primeira avaliação e as turmas, eram 5 turmas. Todas as turmas vão péssima, terrivelmente mal. Tá? Bom, o jovem professor, então com 25, 26 anos, ficou furioso. Como é que pode? Eu me dedico, né? Eu não tinha carro, mas tinha um Fiat 147. Venho até aqui de noite, preparo a aula, dou aula para vocês, com o maior carinho, o maior amor e tal. E vocês colam na prova, vocês não estudam, vocês não se interessam por nada. Ele ficou a ponto de dizer que as turmas eram de burros, de idiotas. Aí ele foi para casa, vieram as férias, ele começou a pensar e falou assim, peraí, 300 alunos estão errados e você está certo? Qual a probabilidade estatística disso? Nenhuma. Vamos mudar esse jogo. Aí pegou uma história do Brasil, em quadrinhos, fotocopiou, colou em cartolinas, fez perguntas sobre essa história do Brasil em quadrinhos, né? Dividiu a turma em grupos de 5 pessoas, 5 alunos e alunas, né? E as cartolinas rodavam. Depois que você respondesse as perguntas, o professor ficava rodando, não tinha mais aula. Tinha grupos de estudo com o professor auxiliando. Tá? Depois que aquele grupo tivesse terminado todas as cartolinas, ele tinha direito de fazer um trabalho, que era o quê? Uma música. A paródia de uma música falando da Constituição, da nossa primeira Constituição de 1824. Eu lembro de 2 grupos sensacionais. Um grupo só de moças negras, que Campo Grande era a mesma coisa, né? Que fizeram um samba, falaram, professor, pode batucar? Pode. Pode sambar? Pode. Né? Pode cantar bem? Pode. Né? Eu levei elas em todas as turmas começaram a fazer os trabalhos desesperadamente depois que viram elas cantar. E um outro grupo que simplesmente pegou aquela inútil do traje a rigor e quase que não teve que mudar a letra, né? Que a Constituição de 1824 tinha uma opção de gente que era inútil, que não podia votar, que não podia ser votado, porque tinha qualificação censitária. E o mais interessante era o tete-a-tete com os alunos. Teve um grupo em que um rapaz perguntou o seguinte, professor, o que é esse tal de monopólio? Aí eu perguntei a ele, você trabalha em quê? Ele falou, trabalho no comércio. Aos colegas dedurando, delação premiada, né? Que nada, professor. Ele trabalha no boteco vendendo cachaça. Eu falei, é comércio. E quanto você vende a cachaça? Vamos dizer hoje, sei lá, R$2, R$3. Falei, mas tem muito boteco, ou melhor, estabelecimento comercial na área? Ele falou, tem vários, mais de 10 ali perto da estação ferroviária. Eu falei, e se só tivesse o seu? A quanto você acha que você ia vender um copinho de cachaça? Ele falou, sei lá, 10, 15 reais. Eu falei, era o que acontecia no Brasil e Portugal. O Brasil só podia vender para Portugal, tinha que vender barato. E só podia comprar de Portugal, comprava caro. Certo? E isso aí era o pacto colonial. A gente entrava, o Brasil entrava pelo canto. Eu falei, entrava. Então esse caso de monopólio era fogo. Eu falei, era. Tá? É uma questão de explicar a linguagem. Então a segunda coisa que esse professor aprendeu aula expositiva
é um contrassenso. A aula tem que ser participativa, de preferência a aula tem que ser engraçada, porque esses quadrinhos eram engraçados. Prazer e saber não se contrapõem. Eu acho que a gente vem de uma cultura cristã, exatamente a partir do pecado original, né? A nossa sobrevivência, o nosso acesso ao conhecimento, eles vêm a partir do sacrifício. Eles vêm a partir da penalidade, do sofrimento. Não se precisa sofrer para aprender, né? A gente tem que incorporar os saberes dos alunos. Esses alunos, por exemplo, tinham um saber musical fantástico. Todo mundo tocava violão, batia pandeiro, sabia tocar, sabia dançar. Eu que não sabia nada disso, né? E eles adoraram fazer esses trabalhos, se sentiram respeitados e aprenderam muito mais do que as aulas expositivas. Bom, 2, só faltam 5. Em 1988, fazendo mestrado, eu volto de uma bolsa sanduíche em Atenas, na Grécia. E lá eu tive de estudar, entre outras coisas, a cerâmica grega. Como vocês sabem, tem muitas imagens, né, de todo tipo. Tem imagens de cunho erótico, tem imagens de cunho praticamente obsceno, tem imagens políticas, religiosas, ligadas à vida cotidiana, ligadas à guerra. Praticamente, né, toda a vida dos atenienses está retratada nas imagens pintadas nesses vasos que chegaram até nós, né? E aí eu venho para a graduação e, obviamente, resolvo dar um curso sobre cerâmica grega. E começo as aulas pelo básico. Essa cerâmica era feita de barro, né? De argila e tal. Tinha que falar do barro, da argila. Aí tem uma aula inteira sobre tipos de argila diferentes, né? Que a terra é mais isso, mais aquilo. Ainda bem que eu já esqueci esse negócio todo. Resultado, os alunos praticamente se revoltam. Não querendo ter aula disso, né? E colocam no mural um negócio super mal-humorado e tal, ofensivo, né? Primeiro, obviamente, esse professor muito orgulhoso fica revoltado com aquilo, como é que pode uma coisa dessa e tal, coloca uma resposta no mural dos alunos, sem pedir licença, enfim, uma questão de erro, um erro atrás do outro. Até que ele diz o seguinte: não, tudo bem, esquece, o curso não é mais sobre cerâmica grega. Tem aqui tais e tais e tais opções: mitologia, democracia ateniense, Atenas versus Esparta, Heródoto e Tucídides. Vocês vão votar e vão escolher. Eles votam, escolhem, eu dou o restante do curso e dá tudo certo. Terceiro ponto, então: a aula não pode ser, sobretudo na graduação, especializada demais. O professor da graduação tem que dar aula para futuros professores do ensino médio, que é o que a maioria vai ser e é importantíssimo. São eles que vão dar aula de história para o povo brasileiro inteiro. O professor de ensino médio, né, ele é muito mais importante, a soma dos professores de ensino médio, do que todos os professores universitários multiplicados por 7. Tá? Porque eles vão dar aula para quem só vai ouvir falar de história na aula deles, só vai ter concepção de história na aula deles. Então, se fosse hoje, mas não é mais hoje, eu começaria falando dos vasos atenienses, mostrando a vida cotidiana nos vasos, que seria uma aula espetacular, de imagens. Ou seja, terceiro ponto: o aluno não estuda uma coisa se ele não percebe sentido naquela coisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer para os nossos alunos é: por que você vai estudar isso? Por que você acha que você tem que estudar história? Porque eu sou obrigado. Isso não é uma resposta boa, isso não é uma resposta válida. Vamos ter que chegar a um acordo quanto a uma outra resposta. Item 3, faltam 4 ainda. A pergunta que surgiu ontem: como formar um profissional de história, aqui entendido professor ou professora, o historiador, a historiadora ou historiador? Ao contrário do que pensa o senso comum, não é informação a questão central. A questão central é formação. Hoje, a gente tem muito mais informação fácil de conseguir do que na época daquele professor catedrático que eu mencionei. Há um mar de informação, mas é um mar onde o aluno normalmente se afoga, por falta de orientação, por falta de formação. Em que consiste, então, a formação do historiador? Em 4 palavras. Né? O que a gente tem que fazer com o futuro historiador? A gente fazer em colaboração com ele.
Ensinar a ler criticamente. Esse é o ponto 4. Ler o quê? Tudo. Uma música, um anúncio publicitário de perfume, um relatório do presidente de província do século XIX, um jornal da década de 50, uma carta de alforria, o Jornal Nacional, o projeto da Escola Sem Partido, enfim, tudo aquilo que é matéria da história tem que ser... Não, isso tem que ser ensinado, a gente tem que ensinar como ler isso. Tá? E o que vão me perdoar, mas isso não é o que ocorre nos nossos cursos de graduação, que ainda são voltados para a transmissão de informação centrada no professor. Vou tentar demonstrar isso. Então, item 4 já foi. Ensinar a ler criticamente. Agora só faltam 3. Pô, era melhor que você fumasse, chama rápido. Né? Se a gente pegar a disposição de uma sala de aula, a maioria dos professores, segundo eu sou informado pelos meus alunos, aceita a estruturação espacial já dada, ou seja, uma sala quadrada ou retangular, em que junto ao quadro negro há um estrado não muito alto, mas que é suficiente para que o professor ou professora se posicione acima dos seus alunos, podendo vê-los, se for o caso, vigiá-los em dia de prova. Sim, o estrado é um mini panóptico. Em cima desse estrado há uma mesa e uma cadeira estofada, normalmente sem braços e mais confortável do que as carteiras dos alunos, dispostas em fileiras uniformes de forma paralela ao quadro. Estas carteiras têm um braço, bastante pequeno aliás, apenas suficiente para que os alunos e alunas coloquem aqui seu caderno, para fazer anotações. Neste esquema, ficam todos sentados em frente ao professor, que está olhando para o conjunto da sala abaixo de si. Todos sabemos que o espaço é fruto de uma relação de poder. Neste caso, ela não poderia ser mais óbvia. De um lado e acima, o professor. Do outro e abaixo, os alunos. A comunicação deve dar-se, segundo esse modelo, entre o professor e os alunos. A mesa permite ao professor dispor inúmeros livros, papéis e anotações, enquanto os alunos, em suas carteiras, ouvem a exposição e procuram anotar os pontos mais importantes em seus cadernos. Eventualmente, um aluno pode ser chamado a subir ao quadro, essa é a expressão, somente com a permissão do professor, retornando imediatamente ao seu lugar. Mesmo em meio a um debate estimulado e autorizado pelo professor, a disposição espacial prejudica a comunicação entre os alunos. Alguém terá que virar o pescoço para que 2 alunos possam encarar-se de frente. Supõe-se que isso não deva ser frequente, que a maior parte dos diálogos ocorra entre professor e alunos. A pressuposição que levou a ordenar este espaço é de que o professor é a fonte do conhecimento. É dele que emana o saber. Ele guarda as informações que serão transmitidas a seus alunos. Em outras palavras, cabe ao professor ensinar e aos alunos aprender. Neste esquema, as aulas são preferencialmente expositivas, entrecortadas por eventuais perguntas dos alunos. Muitas vezes o professor fala longamente por dezenas de minutos, em meio ao silêncio da turma. Há professores que se chateiam, inclusive, com perguntas, vistas como interrupção da sua exposição, ou até mesmo como irrelevantes ou sem sentido. Não sei se vocês estão reconhecendo alguma coisa. Nestes casos, a reação do professor ensina a todos que as perguntas não serão bem-vindas. Reforça-se aquilo que o espaço já sinalizava. Quem deve falar é o professor. Muitas vezes o conteúdo das aulas é, sobretudo, informativo. O professor trata de resumir as contribuições dos autores mais importantes. Chartier, Bourdieu, todos esses aí da vida que o professor Antônio mencionou, tá? De preferência francês. Pronto, já citei o francês. Se eu falasse em citar um francês também seria, né? O uso do data show é modernoso, mas em nada altera o sentido desta prática. É o professor que conduz o processo. Ora, então, o que é o item 5? Qual é a resposta? Eu, humildemente, faço o seguinte: ninguém me ensinou isso. Ou melhor, as rodas de capoeira me ensinaram isso, né? As rodas de samba me ensinaram isso, a gira do candomblé me ensinou isso. Eu disponho todo mundo no círculo. Eu sou apenas mais um nesse círculo, tá? E como é que a gente lê o texto? Eu não exponho o texto.
Eu faço um roteiro com perguntas do texto. Quando a aula começa, eu atribuo as perguntas numeradas a cada um dos alunos, você fica com a 1, com a 2, com a 3, e a aula é uma resposta a essas perguntas, dada pelos alunos, né? Com o meu comentário e o comentário dos estudantes. Esse método tem uma vantagem, que os alunos, para responder a pergunta, têm 5, 10 minutos, eles dão aquela acalmada, que eles vêm do mundo lá fora a 360 mil quilômetros por hora. Eles dão aquela acalmada, podem pensar. Outra forma é pedir aos alunos que coloquem no quadro as palavras-chave que eles encontrarem no texto, os conceitos que eles encontrarem no texto. E aí o professor vai construindo a partir daqueles conceitos e vai perguntando a quem colocou, por que colocou aquele conceito, a pessoa explica, e o professor vai construindo. No final da aula, o texto está muito bem trabalhado, o professor não precisa se preocupar. E se ele não estiver bem trabalhado, os alunos já sabem como trabalhar o texto. Esse e outros textos. Então, a questão é um ensino que o professor não seja mais o centro. Um ensino formativo e não informativo. Só faltam duas. Como é a avaliação normalmente? Estou falando do ensino universitário. Se for diferente aqui na Paraíba, por favor, vocês me perdoem, né? Mas lá no Rio eu sei que é assim. Muitas vezes a avaliação consiste em 1 ou 2 questões em que se pede, na verdade, é que o aluno repita o que o professor disse. O professor resume os autores, né? E o aluno resume o resumo do professor dos autores. Ou então vai direto aos autores e resume, tenta resumir igualzinho ao que o professor resumiu. Que ai dele se ele resumir diferente, né? Se ele entender diferente. Inclusive, são autores tão difíceis que são abertos a muitas interpretações, né? Além dessa avaliação, é muito comum haver um seminário, entre aspas, que o que acontece, eu não chamaria de seminário. O que é seminário? O professor, ao invés de dar aula, coloca um grupo de 5, 6, 7 alunos para dar um seminário sobre um texto que a turma não leu. O que acontece? Os alunos não foram preparados para falar. 7 pessoas, 5 pessoas falando sobre um texto é um caos, né? Olha, fulano, você vai falar 6 parágrafos e 3 linhas, né, desse texto aqui. Né? É mais ou menos isso. O que acontece? O seminário é um fracasso, os alunos ficam com aquela impressão, os alunos que deram o seminário, os que receberam o seminário, aluno não sabe dar aula, quem sabe dar aula mesmo é o professor, né? Mesmo que seja uma porcaria de professor, mas ainda é melhor do que aquela confusão. Porra! Vocês estão achando graça, né? Tudo bem, tem que achar graça. Então eu chamaria esse seminário de uma aula expositiva homeopática, tá? E quando o aluno faz a prova, muitas vezes recebe apenas a nota. A nota. Todo mundo, professor, virou gerente de banco, né? O professor também virou gerente de banco. Eu não dou nota, eu só dou nota no final. Eu tenho uma folha anotando tudo com os conceitos. Eu dou um conceito, o aluno fica desesperado. Mas, professor, de regular para bom equivale a que número, a que nota? Eu falo, não sei, não tenho a menor ideia. Quando chegar no final, eu vou dar uma nota porque eu sou obrigado. Se você quiser, você vem falar comigo, se achou a nota maior, menor do que devia, você vem falar comigo que eu mudo sua nota. 90% das vezes eles estão satisfeitos com a nota, porque a nota é justificada pelos comentários. Professor que devolve prova sem comentário, para mim, desculpa, se tiver algum presente, não é professor, é corretor de imóveis, certo? Bom, qual é a concepção política? Porque a gente pode falar de revolução e ser reacionário. Tá? A gente pode assinar todos os manifestos, bombar o Facebook, gritar fora Dilma ou fora Temer, ou seja lá qual for o caso, né? Mas a gente ser reacionário nas nossas práticas, a gente ser apegado às nossas práticas. Então, politicamente falando, a concepção que está por trás desse sistema é que o aluno da graduação não é visto como um ser pensante, criativo, autônomo, capaz de elaborar uma perspectiva nova, de produzir conhecimento. O aluno da graduação, nessa perspectiva, no máximo, é um papagaio de luxo. E muito aluno da pós-graduação também.
Tá certo? Pelo menos até o mestrado. No doutorado você já pode fazer alguma coisa, pode ousar. Mas no mestrado, a maioria, hoje em dia, dos trabalhos de mestrado, são trabalhos STEP. Sabe o que é STEP? O carro não tem aquelas 4 rodas, não tem um STEP, né? O cara começa com uma iniciação científica de um professor, aí faz uma monografia atrelada com uma partezinha do trabalho de pesquisa daquele professor, depois aquela partezinha vira dissertação de mestrado. Ele é o STEP do automóvel, certo? Ele está atrelado àquele automóvel. Eu sou do tempo que quando você pedia a bolsa de iniciação científica, você pedia sobre qualquer assunto. O orientador te orientava o que queria. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o CNPq obriga você a se iniciar para atrelado à pesquisa de alguém. É servidão voluntária, porque a gente sabe que muitos que se iniciam na pesquisa não são nada mais do que levantadores de dados, tá certo? Nessa hierarquia, nessa cadeia alimentar, o professor lá em cima, que é o chefe do